Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de análises para um trader. Meu nome é João Lucas do Prado e eu vou trazer as análises dos jogos do fim de semana, fechou? Já fiz a análise dos jogos da semana, tá? Hoje seria o fechamento, só que eu vou fazer as análises dos jogos do fim de semana e na segunda-feira eu faço o fechamento tanto das análises que já foram feitas, né? Já aconteceu a semana, hoje é sexta-feira, e também o fechamento dos jogos do fim de semana também, tá bom? Faço tudo de uma vez só. Para quem é novo aqui no canal, cara, a gente faz vídeos com análises, tá? Eu trago aqui alguns possíveis cenários que eu irei trabalhar tanto pré-live quanto no live, e a gente faz o fechamento disso depois, faz o fechamento das minhas análises, faz o fechamento das minhas entradas pessoais, faz o fechamento das entradas que eu enviei lá no grupo Telegram, fechou? E no final do vídeo também tem um bilhete pronto, tá bom? Que aí a gente pega aqui 2 ou 3 jogos que tem uma grande probabilidade de acontecer aquele fator, a gente dupla ou tripla, beleza? E faz um bilhetinho pronto aqui no canal que tá super positivo, tá bom? No fechamento eu trago os dados certinho de quantos greens, quantos reds nós tivemos no canal, mas tá top, beleza? Sem mais delongas, bora para as análises dos jogos aí, beleza? Começando aqui no sábado, dia 9, nós temos Frankfurt contra o Bayern de Munique, tá? 1,30 por Bayern de Munique. No live dá para buscar um back super favorito, tá? Se o Bayern de Munique estiver amassando. Nós temos um confronto que o Frankfurt dos últimos 5 jogos não venceu e um confronto que o Bayern de Munique dos últimos 5 jogos não perdeu. Então é um time muito soberano. No confronto direto entre as duas equipes, olha só, empate o último confronto, 2 vitórias do Bayern e depois 2 vitórias do Frankfurt. É um confronto mais parelho de 2021 para cá, tá bom? O Bayern de Munique é o segundo colocado, tá? Tem 32 pontos, se vencer empata com o Leverkusen, que tem um jogo a mais e tá com 35 pontos, beleza? São 12 jogos, 10 vitórias do Bayern de Munique, tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa, então por isso que eu espero buscar o back super favorito no primeiro tempo, tá? Mas no jogo ao vivo, beleza? Talvez colocar essa vitória do Bayern de Munique no bilhete, cara, seja um pouco arriscado, porque não me assustaria o Bayern de Munique empatar com o Frankfurt, beleza? Apesar da fase do Frankfurt. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos em casa do Frankfurt, cara. Tem uma campanha bem ruim, mas mesmo assim dos últimos 6 jogos, né, venceu 2 ainda, empatou 3, entendeu? Então dos 6 jogos que jogou em casa, ele perdeu apenas 1, entendeu? Então muito cuidado, são prateleiras diferentes, o Bayern de Munique é muito mais time, tem a tendência até de golear o Frankfurt, sim, mas pezinho no chão, beleza? Porque arriscar uma dupla com o Bayern de Munique jogando fora de casa, beleza? Então calma, temos um trilhão de jogos nesse sábado e neste domingo, tem bastante jogo para trabalhar. Espero live, tá bom? Jogo para tendência para gols também, buscar um over limite no final da partida pode ser interessante, tá? Ou over 2,5, over à frente, tá bom? Então é isso que eu espero trabalhar no Frankfurt e Bayern de Munique, beleza? Outro jogo interessante que nós temos aqui no sábado, nós temos o Dortmund contra o Leipzig, cara. Jogo interessantíssimo. O Dortmund, cara, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos perdeu 2, tá? E o Leipzig dos últimos 5 jogos perdeu 2. O Dortmund, cara, que dos últimos 5 jogos perdeu 2 justamente do mesmo time Stuttgart, cara. Que será que tá virando freguês Stuttgart? Perdeu na FB Pokal e perdeu na Bundesliga, cara. Stuttgart, que é o terceiro colocado da Bundes, tá fazendo uma campanha ok, beleza? Que geralmente é o Bayern e Borussia lá em cima. Essa temporada temos Leverkusen, nós temos o Stuttgart, nós temos o Leipzig na frente do Dortmund. Interessante essa temporada, beleza? Cara, é um jogo difícil para se trabalhar, tá? A gente colocar um empate anula Dortmund, porque o Dortmund joga em casa, não sei, cara. O empate anula o Leipzig. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Dortmund em casa perdeu apenas um jogo. O Leipzig fora de casa perdeu 3. Então pode ser interessante talvez estar a favor do Dortmund. O Dortmund que costuma amarelar e não é um time de confiança meu, beleza? Então eu prefiro trabalhar gols nessa partida aqui do que necessariamente o mercado de match odds, o mercado de resultado final da partida, tá? Nós temos Bundes 2, nós temos o São Paulo com uma odd de 1,50 fora de casa, apesar de enfrentar o Osnabrück, eu fico de fora nessa odd pré-live. No live, se estiver mostrando, cara, pode ser que a gente pegue aí um back São Paulo ou Lei, pior equipe em campo. Nós temos o Salzburg contra o Rapid Viena, tá? O Salzburg com uma odd acima de 2, é interessante se trabalhar nessa odd aí, porque o Salzburg é um time de prateleira acima lá na Liga da Áustria, tá?
Tanto é que é líder com 16 jogos, com 36 pontos, perdeu apenas 2 jogos desses 16. Jogando fora de casa, o Salzburg não perdeu nenhum jogo, fez 19 gols, ou seja, uma média de 2 ou mais gols por partida, e tomou apenas 6, então é uma média de tomar menos que um gol por jogo, a média, beleza? Dos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias, então a gente pode explorar talvez um empate anula. O Rapid Viena, dos 8 jogos que disputou em casa, tem apenas 2 vitórias. Então 6 jogos dos 8 ou empatou ou perdeu jogando em casa. Então dá sim pra gente buscar algo a favor do Red Bull Salzburg, tá? Mas o que nós temos aqui? Antwerp contra o Cercle Brugge. O Antwerp que está fazendo uma péssima temporada fora de casa, por isso essa odd alta. Se a gente fosse comparar com a temporada passada, essa odd poderia estar beirando a 2, 1,90, tá, para o Antwerp. Mas como está fazendo uma temporada muito ruim fora de casa, olha só, Antwerp fora de casa tem uma vitória em 8 jogos, cara. Dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 1. E essa é a única vitória que tem, tá? Fez 10 gols e tomou 10 gols. Então, tá fazendo uma campanha muito ruim fora de casa. Em casa, o Cercle Brugge é uma campanha mediana. 8 jogos, venceu 5 e perdeu 3. Tem mais vitórias que derrotas e tá legal, beleza? Olha o comparativo do Antwerp em casa. Não perdeu ainda no campeonato, tá? Mas joga fora de casa essa partida. É o quarto colocado, é mais time, dá pra se trabalhar algo a favor do Antwerp, mas por causa desse retrospecto, estatísticas e probabilidades, cara, não estão a favor de trabalhar Antwerp pré-live. No live, cara, se mostrar um futebol legal, tanto que dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, então vem se recompor no Antwerp, pode ser interessante buscar algo a favor do Antwerp, que mantém uma defesa muito sólida. Olha só, iniciou a temporada tomando alguns gols, tá? Mas já estabilizou. Ano passado terminou com a temporada passada, que foi no meio do ano, né? Terminou com a melhor defesa do campeonato. E essa temporada também, 16 jogos, tomou apenas 13 gols. Tem um time muito compacto, é interessante trabalhar isso. Dá pra ver a linha de marcação, tudo 100% do Antwerp, beleza? Mas o que nós temos sábado aqui, cara? Nós temos o Rangers, provável vitória do Rangers a 1,17 apenas no live, num back super favorito, entrar e sair do mercado. E dá pra buscar algum handicap asiático também, tirando vantagem do Rangers, beleza? Nós temos o Betis e Real Madrid. Não se empolgue com essa odd 1,80, cara. Olha a sequência de jogos aqui do Betis. Dos últimos 5 jogos em casa, o Betis ganhou todos. Ganhou do Las Palmas, ganhou do Ares, ganhou do Mallorca, ganhou do Osasuna, ganhou do Sparta Praga. Real Madrid, os últimos 5 jogos fora de casa, ganhou 4 e empatou 1. Então, cara, é um confronto extremamente difícil, por isso que essa odd está um pouco mais alta do Real Madrid, beleza? Possivelmente irei buscar essa vitória, possivelmente irei buscar o back super favorito, talvez trabalharei pré-live, mas espera a escalação sair, vamos ver como é que vai se comportar o time, tudo 100%, beleza? A odd é excelente para buscar a vitória do Real Madrid, que é uma prateleira acima do Betis, tá? Mas, igual eu falei, cara, o Betis em casa, olha só, não perdeu nenhum jogo, são 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, beleza? E o contrapartida, o Real Madrid também em 8 jogos tem apenas uma derrota, que foi pro Atlético de Madrid no Clássico, beleza? Provável vitória do PSG, tá? Aqui contra o Nantes. É as 5 prateleiras acima de todas as equipes do campeonato francês, mas a 1,20 pré-live não tem muito valor assim. Talvez para duplar, triplar, eu tenho mais confiança no 1,20 do PSG pré-live do que o que eu comentei com vocês aqui. Qual que foi o jogo? Do Bayern de Munique, por incrível que pareça, contra o Frankfurt fora de casa. Tenho mais confiança no 1,20 do PSG, tá? Para duplar ou triplar, beleza? Por conta do confronto, por conta da ruindade do adversário. O Nantes é muito inferior. Se enfrentar o Frankfurt e o Nantes durante 10 partidas, cara, vão ser 8 vitórias do Frankfurt e 2 empates, beleza? Dificilmente o Nantes vai ganhar do Frankfurt. Então, por esse motivo, eu confio mais na vitória do PSG, pela ruindade do adversário. Nós temos o Liverpool com uma odd 1,50 contra o Crystal Palace. Pode ser interessante trabalhar algo a favor do Milan, porque o Crystal Palace não vem numa fase legal, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos últimos 4 jogos não ganhou nenhum, tá? E foram confrontos que poderia ter ganhado. Perdeu para o Everton dentro de casa, perdeu para o Luton, que é um time extremamente acessível para vencer. Empatou com o West Ham e tudo bem,
e perdeu para o Bournemouth dentro de casa também, de 2-0, beleza? Em contrapartida, o Liverpool tem 5 jogos sem perder, beleza? E tá aqui na disputa do título, né? Tem que ir somando pontos, cara, contra adversários mais inferiores. O Crystal Palace, que costuma complicar as vidas dos adversários mais AA, né, vamos dizer, o Liverpool, o Arsenal, o Manchester City, costuma complicar a vida, mas aqui eu tô fechado com a vitória do Liverpool, tá? Ainda mais que se vencer, cara, é líder momentaneamente, dependendo do resultado do Arsenal, que enfrenta uma pedreira. É no sábado mesmo? É Aston Villa contra Arsenal, cara. Esse tipo de confronto aqui é um confronto que favorece todos os outros times. Favorece o City, favorece o Liverpool, favorece o Tottenham, beleza? Porque o empate aqui pode ser interessante para todo mundo, ou se o Aston Villa tropeça, o Manchester City já passa a se vencer, ou se o Arsenal tropeça, o Liverpool já passa o Arsenal se o Liverpool vencer. Então é um confronto extremamente importante para as outras equipes, e é um confronto pedreira para o Arsenal. O Aston Villa, que acabou de vir de uma vitória de 1-0 contra o Manchester City, inclusive que eu tomei head, que eu estava na vitória do Manchester City, beleza? Empatou com o Bournemouth, venceu o Tottenham também dentro da casa do Tottenham, tá? Então, interessante demais aqui, é um confronto extremamente difícil. O Arsenal tem mais time, tem uma capacidade maior de ganhar esse jogo? Tem, mas pezinho no chão. Talvez trabalhar um empate anula Arsenal pode ser interessante, ainda mais que a odd do Arsenal está acima de 2, o empate anula pode estar ali em torno de 1,60, beleza? Finalizamos aqui os jogos de sábado. Ainda temos o Leicester com uma odd 1,30, dá para duplar, beleza? Eu não indicaria essa odd aqui para entrar seco pré-live, eu indicaria no live, buscar um back favorito, é muito mais time. O Leicester que está fazendo uma excelente campanha na Championship, tá? Olha só, é o líder do campeonato, tem exatamente 46 pontos, são 15 jogos, não, são 19 jogos e 15 vitórias, beleza? E enfrenta o Plymouth, que tem 19 jogos e 9 derrotas. Então perdeu praticamente, não ganhou, cara, mais que a metade dos jogos, beleza? Em casa, o Leicester apenas perdeu 2 jogos, tá? E fora de casa, o Plymouth não ganhou nenhum jogo. Então buscar algo a favor do Leicester pode ter seu valor, sim, beleza? A Série A italiana, nós temos Verona e Lazio, tá? Possível vitória da Lazio. O Lazio está jogando um futebol legal, mas eu iria com empate anula para ficar mais safe por ser fora de casa. Nós temos o Atalanta e o Milan. Aqui é um confronto extremamente parelho, totalmente leitura de jogo para o live, trabalhar uma possível correção em momentos que as equipes têm posse de bola ofensiva, entendeu? A gente trabalha a possível correção, sempre observando a defesa, ok? Se é o Milan que está com a posse de bola ofensiva, você não vai observar a posse de bola ofensiva, você vai observar o comportamento da defesa, porque assim que o Atalanta roubar a bola, se tiver facilidade no contra-ataque, é péssima posição, lei pior equipe em campo, beleza? Inter e Udinese, provável vitória da Inter, tá? Essa odd aqui também é para duplar ou buscar no live, um back super favorito. Provável vitória do Ajax, provável vitória do Sporting com uma odd acima de 1,60, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa odd aqui, porque que tá. Vamos ver, eu acho que vitória do Guimarães, cara, tem uma campanha legal em casa, né? Vamos ver aqui. Perdeu apenas 2 dos 6 jogos em casa e fora de casa o Sporting perdeu 1. Cara, possível vitória do Sporting, beleza? Mas com o pezinho no chão, beleza? Para sábado foi isso. Vamos dar uma analisada agora nos jogos de domingo, 10/12. 2 dias recheados de jogos, então gestão de banca, tá? Stuttgart contra o Leverkusen. Stuttgart que eliminou o Borussia Dortmund na DFB Pokal, tá? Enfrenta o Leverkusen que pratica hoje o futebol mais bonito da Europa. É isso aí, é líder da Bundes, fez 38 gols e tomou apenas 11. É o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa, atrás apenas do Bayern de Munique, e mesmo assim é líder, tá? Extremamente importante pontuar nesse jogo aqui o Leverkusen, buscar pelo menos o empate. O Leverkusen que joga de uma maneira muito ofensiva, ele vai vir para esse jogo para vencer, tá? Mas pelo menos pontuar com empate, mantém essa liderança aí e vai estar com um jogo a mais do que o Bayern de Munique, mas pelo menos mantém a liderança momentaneamente, porque o Bayern de Munique, se vencer, vai a 35 e o Leverkusen fica com 36. Mas importante mesmo seria vencer, só que não será tarefa fácil, porque o Stuttgart está apresentando um futebol legal também, tá? Venceu os últimos 3 jogos, jogando dentro de casa, perdeu apenas um jogo, perdeu para o Hoffenheim, tá? Ganhou do Bremen, ganhou do Dortmund, ganhou do Wolfsburg, ganhou do Darmstadt, tá?
tá? E fora de casa, o Leverkusen também não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, são 4. Que confronto legal, espero gols também para essa partida, beleza? Liga Jupiler, nós temos possível vitória do Anderlecht jogando em casa, talvez trabalharei. Possível vitória do União Sangliose também jogando fora de casa, talvez trabalharei tanto pré-live quanto em live, tá bom? Quando eu falo esse talvez trabalharei, cara, é porque talvez eu enviarei entrada lá no grupo Telegram pré-live ou alguma outra entrada no live a favor dessas equipes, beleza? Celtic, possível vitória do Celtic, tá? Aí a gente tem que trabalhar no live, no back super favorito, ou duplar essa odd 1.33 para pelo menos dar uma 1.60 para você ficar uma relação 2-1, fechou? Atlético de Madrid também, provável vitória, buscar no live o back super favorito ou duplar esse 1.20, beleza? Barcelona e Girona, nós temos o clássico da Catalunha, tá? Essa odd do Barcelona não tá muito baixa não, cara. 1,50. Simplesmente o Girona faz. São prateleiras diferentes, tá? Eu tô falando momento das equipes. O Girona tá no momento melhor do que o Barcelona, tá? Dos últimos 5 jogos, o Barcelona perdeu um, o Girona perdeu nenhum. Em casa, vamos ver a campanha do Barcelona, perdeu apenas um jogo, perdeu pro Real Madrid, né, de 2-1 de virada. E o Girona fora de casa, vamos dar uma olhada aqui. Não perdeu ainda, cara. Essa odd dele estava um pouco mais alta. Buscar algo a favor do Girona no sentido de handicap asiático positivo. Aproveitar que essa odd do Barcelona está muito amassada. Talvez dar 2 gols de vantagem para o Girona. Ou seja, se o Barcelona vencer de 2-0 ou 3-1 ou 4-2 ou 5-3, se vencer por 2 gols de diferença, reembolsa a sua entrada. Agora, se o Barcelona vencer por apenas 1 gol de diferença, é green. Tá? Se o Girona empatar, é green. Se o Girona vencer o Barcelona, é green. Esse jogo aqui tá com cara de favorito se complicando, ok? Como diria o Theo Borges, beleza? Interessante ficar aqui, né? Ficar de olho no Girona nessa partida aqui, 5 horas da tarde no domingo, beleza? Já falei daqui, Ligue 1, passo, Copa da França, passo, Inglaterra, Chelsea e Everton. Everton que perdeu bastante ponto por conta de um fair play financeiro, se eu não me engano, tá? Não estou por dentro do assunto, se eu estiver falando bobagem é só me corrigir, beleza? Tem aqui, ó, fez 15 jogos, venceu 6, mas está com apenas 10 pontos, perdeu bastante ponto. Aí era para estar com pelo menos 18, mais 2 empates, era para estar com 20 pontos. Era para o Everton estar na frente do Chelsea, inclusive, nesse momento de campeonato, beleza? Então, não acho que o Everton esteja mal no campeonato. É porque ele perdeu pontos e está reavendo lá com a Premier League, com a UEFA, enfim. Beleza? Enfrenta o Chelsea fora de casa. Não confio no Chelsea essa temporada, então fico de fora. Lutou em Manchester City, cara. Possível vitória em Manchester City que me surpreendeu no estilo de jogo contra o Aston Villa. Pareceu que o Aston Villa era super máquina e o City pequeno, tá? Vamos ver. Esperaria o live, tá? Tottenham e Newcastle, aqui um jogo bom para gols, tá? Mercado de match odds difícil trabalhar, tá? Vamos dar uma olhada na campanha do Tottenham em casa. Perdeu 3 dos 7 jogos, perdeu quase metade dos jogos. O Newcastle fora de casa perdeu 4 e venceu apenas 1. Ixi. Match odds de fora, cara. Mercado de resultado de fora. Bom trabalhar no live aí, gols, beleza? Italiano, nós temos Roma e Fiorentina, jogo interessante também, tá? Talvez o empate anula Roma, cara. Vamos ver, Fiorentina, como é que tá a fase da Fiorentina, como é que tá a fase da Roma. Roma dos 5 jogos perdeu apenas 1 e Fiorentina também. Interessante, hein? Confronto totalmente parelho aqui. Italiano trabalhar o under 3,5 é interessante, beleza? E talvez o empate anula Roma. Finalizamos, cara, o vídeo de domingo, as análises de domingo. Vamos analisar agora nos jogos de segunda-feira. O vídeo está até ficando rápido para 3 dias de jogos, né? Raio Vallecano e Celta de Vigo, cara. Vamos dar uma olhada aqui antes de eu fazer qualquer comentário, meus amigos. Vamos lá. Raio Vallecano, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e foi na Copa do Rei contra um time que eu não faço ideia de qual divisão está. Celta de Vigo nos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo do sextão na Copa do Rei de um time que eu não faço a mínima ideia em que divisão está. Confronto direto, Celta de Vigo, empate, Celta de Vigo, empate, empate. Um pouco de favoritismo para o Celta de Vigo em confronto direto.
Raio Vallecano em casa não vence há 5 jogos. Celta de Vigo fora venceu 2 dos últimos 5 jogos, mas os 2 pela Copa do Rei. Sestão e Turegano, não faço a mínima ideia de que divisão está, beleza? Classificação das duas equipes, Raio Vallecano 11º, Celta de Vigo 18º. Olha a race dessas duas equipes, 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem vencer. Em casa, Raio Vallecano venceu apenas um jogo. Fora de casa, Celta de Vigo venceu apenas um jogo. Então me diz, com estudo de análise, com estudo de dados que eu trouxe para você, o que trabalhar nessa partida? Cara, é jogo apenas para viciado cracudo, irmão. Fica de fora do mercado, que é a melhor coisa que você faz, irmão. Sério mesmo, vamos começar e continua. Temos o Sassuolo jogando fora de casa contra o... Nossa, segunda-feira xoxa, hein? Xoxa. Finaliza o vídeo, cara. Segunda-feira xoxa. Vamos entrar um pouquinho aqui, Empoli e Lecce, vamos dar uma analisada aqui também para trazer alguns dados aqui estatísticos. Vamos lá, Empoli dos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo. Lecce dos últimos 5 jogos não venceu nenhum jogo. Empoli em casa dos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo. Lecce fora de casa dos últimos 5 jogos não venceu nenhum. Classificação das duas equipes: Lecce 13º e Empoli 17º. Em casa, a Empoli tem um jogo só, uma vitória, e fora de casa o Lecce não venceu ainda. Meus amigos, cara, meus amigos, vamos ver gols feitos, gols tomados. Fez 16 gols em 14 jogos, tomou 19. Fez 9 gols e tomou 26 a Empoli. Então trabalhar pelo menos um over 1,5 pode ser interessante, se tiver odd. Vamos ver como é que tá a odd aqui do over 1,5. 1,30 pode ser interessante pegar para duplar com alguma coisa. 1,38, o único valor que eu encontrei na partida é esse aqui, tá? 2 gols na partida. Cagliari e Sassuolo, vamos trazer análise aqui também. Os últimos 5 jogos do Cagliari, cara, são 2 vitórias. E dos últimos 5 jogos, Sassuolo também 2 vitórias, mas aqui foi critério de desempate aqui, né? Provavelmente foi para pênalti ou prorrogação. Classificação das duas equipes, vamos dar uma olhada aqui. O Cagliari é na zona de rebaixamento, o Sassuolo tá lá embaixo na tabela. Em casa, o Cagliari venceu 2. Já melhorou um pouquinho, hein? Já melhorou um pouquinho. Sassuolo fora de casa venceu 2 também. Cara, que confronto, carne de pescoço com osso. Fico de fora. Seguinte, finalizamos as análises aí de sábado, domingo e segunda-feira. Agora eu vou trazer o bilhete pronto para vocês. E o seguinte, cara, se você ficou até aqui, deixa o like no canal, se inscreve aí, tá? Para fortalecer a gente. Vamos trazer aqui, ó. Aqui tá o bilhete pronto para vocês, tá? Seguinte, 2 jogos, os 2 jogos no sábado mesmo, beleza? Leicester para vencer, ou Leicester, tá? Eu costumo falar Leicester mesmo, sou brasileiro, fechou? E o segundo jogo é o Inter de Milão para vencer. Não trabalharei gols, trabalharei vitórias de 2 favoritos que estão interessantes jogando em casa. É Inter contra o Udinese, o Leicester contra o Plymouth, que não venceu nenhum jogo fora de casa ainda. Então são 2 possibilidades de vitória interessantes que, se a gente duplar, dá uma odd 1,60, 1,62. Então fica uma odd interessante para se trabalhar o 2 para 1, que são 2 greens para 1 red, beleza? Então eu tô fechado com essa dupla, vitória do Leicester, vitória do Inter de Milão. Tamo junto, cara. Fim de semana é gestão de banca, controle emocional, muitos jogos, trabalhe jogos que você tem um conhecimento maior. Não tem jogos do Campeonato Brasileiro, então já dá uma enxugada um pouco nos jogos, beleza? Então tem bastante oportunidade, mas tem bastante pegadinha também. Muito cuidado com os favoritos se complicando, beleza? Então utilize, se possível, da leitura do jogo. Utilize, se possível, estar assistindo a partida, que é a melhor coisa, beleza? Não trabalhe só estatísticas e probabilidades, beleza? Até eu, que tenho um grupo que eu faço entradas apenas para live, 95% das entradas que eu envio lá são pré-live, cara, mas eu trabalho no live, beleza? Eu faço entrada pessoal no live. O Paulo Fugêncio, que tá no grupo lá com a gente, que também apresenta aqui os vídeos de análises para um trader, cara, ele trabalha só no live, ele gosta de trabalhar no live, ele faz uma ou outra operação pré-live, tá, beleza? E mesmo assim as operações pré-live que ele faz, cara,
igual a gente trabalha muito o correct score, né, a favor de resultado correto, e por exemplo, o back favorito, primeiro tempo que a gente entra pré-live, que muita gente chama de arroz feijão, feijão com arroz, enfim, o importante é o feijão estar em cima do arroz, só isso. Mas, mesmo assim, entra pré-live, mas no meio da partida, se sair gol, sai, se tomar gol, sai, se acaba o primeiro tempo, sai, entendeu? Então, utilize da metodologia de assistir a partida, fechou? Tamo junto, bora pra cima e um abraço, valeu!